Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 21. Quando se aproximavam de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-o e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa dele e logo enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, humilde, montando num jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e o puseram sobre ele e seus mantos, e Jesus o montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto que ia diante dele, como as que seguiam, clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela covins de ladrão. E no templo aproximaram-se dele os cegos, os mancos, e ele os curou. Mas, ao verem os milagres que ele realizara, os meninos que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram-lhes: estais ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhe respondeu: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos de bebês obtivemos louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira infrutífera. De manhã, ao voltar da cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados: como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disseres a este monte: ergue-te no mar, e serás feito, e tudo o que pedires em oração crendo, recebereis. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas.
de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles então se puseram a discutir entre si. Se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Jesus disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: não quero. Mas depois reconsiderou e foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma, e este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou e vos apontando o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e prostitutas creram, e vós, porém, vendo isso, nem assim reconsideraram para crerdes nele. A parábola dos agricultores maus. Ao ouvir ainda outra parábola, certo proprietário plantou uma vinha e fez uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque de espremer uvas e construiu uma torre em seguida. E arrendou aos agricultores e ausentou-se do país. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos e aos agricultores para receber os seus frutos. E os agricultores agarraram os servos, espancaram, mataram outros e apedrejaram outros. E enviou ainda outros servos, o maior número do que o primeiro, fizeram o mesmo com eles. Por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo: eles respeitarão, é meu filho. Mas quando os agricultores viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. E agarrando-os, se retiraram da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que se fará aqueles agricultores? Eles lhe responderam: destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores que, no devido tempo, lhe entreguem os frutos. Jesus lhe disse: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. E fiquem cair sobre essa pedra, será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ouvindo esta parábola, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus estava falando deles e tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este considerava um profeta.